Pessoal, quando eu falo que os religiosos, eles são abusadores, tanto o Deus deles são estupradores, abusadores e violadores da individualidade humana, o exemplo é esse daqui. Aqui estão alguns argumentos que os religiosos utilizam para tentar justificar o porquê que Deus permite o mal. O primeiro deles, o mais falacioso, é o livre-arbítrio. É dizer que Deus deu o livre-arbítrio para as pessoas escolherem o bem e o mal, né? Só que no caso, existe um problema com essa argumentação. A primeira é que a pessoa que faz o mal, ela exerce a vontade dela de fazer o mal, mas a vítima, a pessoa que é vítima do crime, ela não tem escolha nenhuma. O livre-arbítrio, ele serve só para o criminoso, para o bandido e para os canalhas, tá? E existe um outro detalhe também, pessoal, é que... Nossa, me deu um branco, calma aí. Existe um outro detalhe, pessoal, que Deus, ele poderia não ter criado essas pessoas más e ter criado só as pessoas que são boas, tá? Mal como um teste e prevenção. Isso aqui é um outro argumento imbecil que os religiosos utilizam de dizer que o mal serve como teste. Mas esse teste serve para nada, amigo. Porque isso, na perspectiva de um Deus onisciente, é uma imbecilidade. Porque se eu sou bom ou mal, Deus já sabe. Deus não precisa testar. É a mesma coisa lá de Deus testar Abraão. Mate o seu filho. Que Deus precisou ouvir ver Abraão matar o filho para saber da fidelidade que ele tinha com Deus. Mas Deus não precisa testar nada. Deus, ele é onisciente, tá? Aqui o outro argumento que as pessoas utilizam é dizer que o mal, ele é necessário para as pessoas entenderem o que é bem. Exatamente, amigo, você precisa comer bosta para saber que bosta é ruim. Você já viu alguma pessoa precisar fazer uma coisa literal para entender o conceito? Em tese, você, para saber o conceito de super-herói, Homem-Aranha, Batman, conseguir entender, compreender o que é isso, então precisa existir um Homem-Aranha e um Batman na vida real para você entender o que é um conceito de super-herói? Claro que não. Deus poderia ilustrar e explicar isso daí, tá? Mas as pessoas não iam querer obedecer Deus do mesmo jeito. Foda-se. Existe alguma pessoa que faz o mal sabendo que não tá fazendo mal? Já viu algum cara estuprar, matar e roubar achando que tá fazendo certo? A não ser que ele tenha algum motivo ético e moral para isso, ou seja, uma coisa subjetiva. Mas tirando de resto, nenhuma pessoa faz o mal de maneira gratuita, ainda mais num mundo perfeito. Num mundo perfeito que não tem crime, porque segundo os religiosos, Deus amaldiçoou a natureza. Então o mal não serve para nada, até porque Deus, como ele é onisciente, onipotente, ele poderia fazer uma semi-onisciência para o ser humano. Porque se for assim, pessoal, se for assim, as dúvidas nunca o ser humano vai continuar questionando Deus eternamente. Porque se o ser humano não conhece totalmente quem é Deus, o ser humano vai continuar questionando, duvidando, porque o Deus, ele é um ser desconhecido, tá? Outra coisa, a partir do momento em que Deus ou Jesus, né, colocasse alguma coisa, algum jeito um jeito de passar esse conhecimento, porque Deus, ele é onipotente, a gente já poderia ser, por exemplo, no caso de Deus, isso é uma coisa ridícula, porque imagina, eu vou dar o exemplo de um cara que fuma cigarro. O cara que fuma cigarro, ele precisa, ele acha que cigarro não dá câncer, então ele precisa fumar, e ele acaba adquirindo um câncer. O que ele aprendeu? Que fumar faz mal. Mas isso daí isso não cabe no caso de Deus, porque Deus, ele já pode fazer uma versão minha que já saiba disso. Deus, ele pode passar esse conhecimento para outra pessoa, sem a pessoa precisar passar por isso. Mas Deus não consegue fazer isso. Então ele não é onipotente, porra. Ele não é onipotente.
Porque Deus não precisa fazer as pessoas aprender nada. Porque aprender é adquirir conhecimento de algo que você desconhece ou não sabe. Mas Deus, ele pode mostrar isso pra você. Ah, mas ele não consegue, então ele é onipotente, porra. Tá? O outro argumento aqui que eles utilizam é do mistério divino. Eles falam que Deus pode ter alguma justificativa pro mal e que um dia ele vai revelar isso. Então revela agora. Porque se o homem não consegue entender o que Deus quer passar, então Deus ele é um ser bem limitado e ele precisa fazer essa porra aí, ó. Mistério divino. Então me passa o conhecimento. Aí eu vou falar, mas a compreensão humana é limitada porque foi o seu Deus que colocou essa limitação. Em tese, Deus não poderia fazer o ser humano onisciente também, com o mesmo conhecimento que ele tem? Mas ele não consegue. Então ele não é onipotente. Vocês estão sempre diminuindo Deus. O religioso, ele não consegue exterminar com o mal sem diminuir o Deus. Sem diminuir Deus. Os religiosos falam que a vida terrena é temporária. Então, pessoal, essa crença do religioso de que um dia o mal vai acabar, como é que você sabe que isso é verdade? Agora questionando, me responda com sinceridade, religioso, como que você sabe que Deus vai mesmo acabar com o mal? E que um dia seu sofrimento vai acabar? E se você morrer e Deus te mandar para o inferno? Sabe, os religiosos, eles têm uma coisa maldita, que é a porra da confiança. Como que você confia num ser que você não conhece? Em tese, esse paraíso é de graça? Não é de graça. Você tem que adorar, bajular. Esse paraíso, ele é uma chantagem e ele também é uma ameaça. Ó, me obedece aí que você vai se dar bem. Se não obedecer, ó, tá fudido. Né? E mesmo que Deus acabasse com o meu sofrimento, que o sofrimento fosse temporário, porra, eu tenho a minha individualidade, caralho. Eu não sou obrigado a não pedir pra nascer, eu não pedi pra fazer parte de propósito, de porra nenhuma. Isso aí é um abuso, achar que o seu sofrimento é temporário, mas eu não tenho que me sujeitar a isso não. Isso aí é abuso, achar que eu tenho a obrigação de ficar esperando o seu Deus acabar com o meu sofrimento. Eu quero que o seu Deus acabe com o meu sofrimento, pronto, e acabou. Eu não pedi para nascer. Se em tese eu não represento nenhuma ameaça para o seu Deus, eu não sou um perigo, o seu Deus tem que me tirar desse planeta. Do contrário, ele vai estar cometendo um abuso. Aqui o outro argumento. Alguns argumentam que o mal pode ser um efeito positivo, levando as pessoas a agir de maneira mais altruísta e solidária. Aqui a gente cai novamente na questão do abuso, né? Então esse sofrimento ele tinha que ser algo opcional e para as pessoas que quisessem participar desse propósito, desse divino, coisa que as pessoas não consentiram, né? Gente, argumentos que o efeito levando as pessoas a agir de maneira solidária. Quer dizer, agora Deus, ele para saber que a pessoa é boa, ele precisa fuder com os outros, né? Ele não pode dar uma boa educação, né? Ou então já dá o conhecimento de tudo aquilo que é certo e errado, porque os religiosos, eles falam como se Deus, eles limitam Deus. Mas o mal serve pra gente aprender a ser melhor. Mas não tem que aprender nada. Aprender é adquirir conhecimento. O seu Deus já poderia fazer já o aprendizado, já sabendo de tudo, aquilo que eu posso e eu não posso fazer. Porque muitos aspectos de maldade nem são intencionais, são cometidos de maneira culposa, ou seja, a pessoa às vezes é ignorante, não sabe o que está fazendo, é vítima da circunstância. A religião joga esse bode expiatório aí, que é o pecado. Aí, ó, o mal levando as pessoas em... Deus precisa criar, fazer a pessoa sofrer para se tornar mais boa. Aí, ó, inspirar compaixão. Que inspirar compaixão, caralho? Então esses argumentos que esses religiosos utilizam, tá refutado aí esses argumentos. Livre-arbítrio. Argumento número 1 refutado. Livre-arbítrio não existe porque a vítima não tem escolha nenhuma. Tá? Em tese, Deus poderia ter criado somente pessoas que fossem boas. Tá?
o mal como teste de provação. Deus não precisa testar porque ele é onisciente. Natureza do bem ou do mal não é necessária porque Deus por acaso precisou precisava criar o mal para ele mesmo entender que o mal é errado. Ah, mas Deus é onisciente, então fizesse todo mundo onisciente também. Ah, mas as pessoas iriam usar o conhecimento para o mal. Então criava só as pessoas que fossem boas. Estava resolvido. O religioso, ele para tentar justificar o mal, eles estão sempre tentando limitar Deus. Eles limitam Deus. Porque em tese, se o ser humano não precisava criar nada, porque Deus poderia ter feito o ser humano onisciente, ou então colocar uma semi-onisciência. Então o ser humano não tem que prender nada, Deus não tem que testar porque Deus já sabe, Deus é onisciente, não tem essa coisa de livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é uma mentira, é uma falácia porque a vítima não tem escolha nenhuma, tá? E Deus não precisava, Deus poderia criar essas pessoas que são más, ou então criar só as pessoas que fossem boas, as pessoas que ele já sabia que iam escolher ser boa. E se ele quisesse criar, porventura, alguma pessoa que fosse má, ele teria a obrigação de deter esses criminosos. Porque fica muito cômodo para o seu Deus. O seu Deus cria um monte de bandido, aí depois faz essa merda. Aí é a polícia que tem que resolver depois. Mistério divino é uma coisa, outra coisa imbecil, porque Deus ele poderia dar o conhecimento. Tá vendo como todos esses argumentos é muito simples de resolver? O religioso, para o problema do mal, ele tem que limitar Deus a uma circunstância. Deus não está preso a nenhum tipo de circunstância. Ah, mas Deus não pode exterminar com o mal, porque o mal ele é um aprendizado. Mas um aprendizado para quê? Aprender é uma coisa de uma pessoa que tem limitação cognitiva, limitação da realidade. Deus já poderia fazer a gente já sabendo de tudo. Ah, mas ele não consegue, então ele não é onipotente, porra. Ele é onipotente, porra. O religioso ele não consegue justificar o mal do mundo sem limitar Deus. Eles precisam dar uma desculpa. Ah, mas o ser humano... Como se Deus estivesse preso a alguma circunstância. Deus não está preso a circunstância nenhuma. Deus pode tudo. Ele pode exterminar com o mal e pronto, acabou. Aí não tem esse papo de livre-arbítrio. Olha, livre-arbítrio, primeiro que não tem livre-arbítrio, que a vítima não tem escolha nenhuma. Ah, mas o mal serve como uma forma de aprendizado, de teste. Deus não precisa testar porque ele é onisciente. Ele já sabe quem é bom, quem é mal. Então os religiosos, eles para justificar o mal, eles ficam limitando Deus, porra. Falando, prendendo Deus à circunstância. Ah, mas ele não pode, então ele não é onipotente, porra. Ah, vão se lascar, meus religiosos. Eles sempre vão dar desculpa cretina. Então são abusadores. Livre-arbítrio é uma farsa. Papel do mal do mundo é uma farsa, porque Deus, ele não precisaria criar o mal para dar a educação. Em tese, Deus poderia pegar aquela versão da pessoa do futuro que já é boa e jogá-la no presente. Porque se em tese a pessoa vai aprender algo e ela vai adquirir conhecimento, só que no caso Deus, ele não está limitado à circunstância. Se eu não tenho conhecimento, se eu preciso aprender alguma coisa, Deus já pode fazer eu aprender em um segundo. Por exemplo, vamos supor que eu vou fumar um cigarro e eu não acredito em Deus. Ah, Deus, eu não acredito em você, eu acho que fumar acho que é gostoso, acho que eu vou fumar. Ou seja, eu sou ignorante, mas isso daí não está cabendo no cenário de Deus, porque Deus já pode me fazer com esse conhecimento. Se eu não tenho conhecimento de algo, Deus pode passar isso. Ah, mas ele não consegue fazer, então ele não é onipotente. Ele não é onipotente. Então vocês religiosos, vocês precisam limitar Deus a uma circunstância para dizer que ele é bom, que ele é mau. Ah, mas ele é... O religioso, ele nunca vai conseguir resolver o problema do mal sem limitar Deus à circunstância, sem limitar Deus como se Deus estivesse preso à circunstância, como se Deus precisasse fazer a pessoa sofrer para a pessoa... então Deus ele é um ser bem limitado. Bem limitado. Porque ele não consegue passar um conhecimento para o ser humano, né? Sem falar que é uma coisa ridícula, né? Porque o jeito que os religiosos dão a entender, que alguma pessoa vai fazer o mal achando, porque desconfia de Deus. Primeiro que não tem como uma pessoa questionar se o mal é certo. Isso é indiscutível. Nenhuma pessoa faz o mal achando que está fazendo bem. Isso é uma coisa, isso é uma utopia. Achar que o religioso, que Deus
permitiu o mal para a pessoa aprender. Aprender o quê, imbecil? Deus não está preso a nenhum tipo de circunstância. Tá? Não está preso a circunstâncias e Deus já pode passar esse conhecimento. Um exemplo bem semelhante é a questão do cigarro, do exemplo do cigarro que eu dei. De que Deus, ele passar o conhecimento, ele precisa passar por todo um processo. Então ele é um ser limitado. Porque em tese ele não consegue passar uma verdade, passar um conhecimento de uma pessoa sem ela sofrer. Então ela precisa fumar, se fuder para ela aprender. Em tese ela aprende mesmo, mas isso não se cabe no cenário de Deus, porque Deus ele já pode passar esse conhecimento. Ah, mas ele não pode, então ele não é onipotente, porra. Sabe o que Deus poderia ter feito? Deus poderia fazer todo mundo onisciente, ou fazer o ser humano já com conhecimento de várias verdades. Aí vai falar, mas Deus não faz a pessoa onisciente, não consegue já fazer o ser humano onisciente. Aí o ser humano já ia saber de tudo, porque o ser humano já sabe, porque nenhuma pessoa faz uma maldade achando que está fazendo certo. Então Deus poderia fazer a pessoa onisciente, a pessoa não ia precisar aprender nada. Em tese, Deus... A pessoa, se ela é uma pessoa boa, ela não vai usar o conhecimento pro mal, porque ela é uma pessoa boa, Deus vai criar uma pessoa, ele já sabe se a pessoa é boa ou se ela é ruim, e tava resolvido. Mas Deus quis fazer isso, não, Deus precisa, então o religioso ele precisa limitar Deus à circunstância. Ah, Deus não pode, Deus não pode, então ele não é onipotente, porra. Caralho, será que vocês não entendem isso não? Deus, ele não está limitado a nenhuma circunstância, porque ele é onipotente, porra. Não adianta você falar, mas Deus não precisa de nada. Vocês não falam que ele é autossuficiente, que ele pode tudo? Então o religioso, ele precisa limitar Deus para justificar o mal. Mas que testar, olha que coisa ridícula. Como teste, mas que Deus que vai testar o quê se ele já é onisciente, se ele já sabe, porra? Isso é uma coisa mais ridícula. Então o religioso ele nunca vai conseguir exterminar o paradoxo de Epicuro sem limitar Deus. Então deixar isso aqui bem claro. Até o próximo vídeo, pessoal.